Graça e paz, muito bom dia, seja muito bem-vinda a mais um Tempo de Mesa, um momento onde juntas nós vamos meditar versículo por versículo na Palavra de Deus. E hoje eu quero convidar você para meditar junto comigo no livro de Jó, capítulo 35. Então, corre e pega a sua Bíblia para nós meditarmos juntas. O Senhor reservou um espaço na mesa, um lugar à mesa para você nessa manhã. Eu tenho certeza que tem um maná fresco dos céus, né? Um banquete que vai ser servido e vai nutrir a nossa alma nessa manhã, em nome de Jesus. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu quero só apresentar aqui qual que é a tradução que nós vamos meditar hoje. Eu tenho várias traduções da Bíblia, né, em português aqui na minha casa. E dentre todas que eu conheci até hoje, a linguagem mais acessível, que tem um vocabulário mais simples e mais acessível e mais próximo, né, da forma como a gente se comunica no dia a dia, é essa tradução aqui, Nova Bíblia Viva. Então, se você está em busca, né, de uma tradução que vai facilitar o seu entendimento da Palavra de Deus, eu te indico fortemente a Nova Bíblia Viva, a tradução NBV. Depois, se você precisar, me chama no privado e fala, Ana, eu quero o link da Bíblia. E aí eu te envio o link para você ter a sua Nova Bíblia Viva e poder meditar junto comigo aqui na mesma versão. Mas caso você não tenha, né, e você tem uma tradução diferente, não tem problema. Você vai ter uma compreensão, inclusive, expandida, né, porque você vai poder comparar as duas versões. Bom dia, Anice, preciosa, amiga de Jesus. Senti falta de você hoje no nosso encontro da manhã. Você já tá melhor? Você é preciosa para nós, minha irmã. Na sexta, que você esteja com a gente, na quinta noite. A Anice é uma amiga de Jesus e, para quem não sabe, eu tenho uma comunidade fechada, onde nós temos encontros quarta e sexta, às 7 da manhã, e terça e quinta, às 20 horas da noite. E eu acabei de sair do nosso encontro lá, foi precioso. Pensa numa palavra poderosa que foi ministrada no nosso coração. Nós estamos iniciando uma nova turma. Essa nova turma começou terça-feira passada. E nessa nova turma nós temos um propósito de nos próximos 6 meses, ou seja, até dezembro, nós vamos ler juntas, versículo por versículo, o Novo Testamento completo. Então nós estamos usando essa Bíblia aqui, né? Como lá a gente vai um pouco mais profundo nas Escrituras. Eu estou usando essa versão aqui, dessa Bíblia de Estudo, que é a Nova Almeida atualizada. E a cada dia nós meditamos em 2 capítulos. Então hoje nós meditamos no capítulo 13 e 14 de Mateus. Então se você também tem um sonho de ler o Novo Testamento completo, de ler a Bíblia toda, nós vamos lá juntas, nesse grupo fechado, ler a Bíblia toda juntas. Então é só digitar aqui a palavra devocional, você vai receber um link e aí você faz a sua inscrição para participar. Tem a opção de você fazer a inscrição mensal ou a inscrição anual. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Hoje eu vou ver se eu compartilho alguns depoimentos de como está sendo a experiência das amigas de Jesus lá dentro desse grupo. Vou mostrar aqui para você também o meu caderno de anotações. Ó, só hoje que nós conversamos lá. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Eu acho que deu 8 páginas, só o que nós conversamos hoje, ó. Isso aqui foi só tudo que a gente conversou hoje. Hoje nós vimos a capítulo 13, que tem as 7 parábolas de Jesus. Aí nós fizemos a parábola do semeador. Então só hoje foi tudo isso aqui, ó. Nós começamos às 7, fomos até às 9 e alguma coisa. E foi uma bênção. Então eu quero te convidar também para dar esse próximo passo, para aprender da palavra de Deus com mais profundidade, conhecer os segredos que estão ali escondidos. E tem sido um tempo maravilhoso. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender se você tomar essa decisão. Ah lá, a Rose tá já declarando ali que foi muito bom. A Rose é uma amiga de Jesus também. Te amo, minha irmã. E na sexta-feira nós temos o nosso próximo encontro ao vivo e você pode estar lá conosco. E durante segunda, terça e quinta, nós temos a nossa comunidade no Telegram, que é uma comunidade viva, né, que fica o dia inteiro ali. E de manhã a gente compartilha também os áudios, né, com a meditação do dia. E eu tenho certeza que se você tomar essa decisão, vai ser um desatar das bênçãos de Deus sobre a sua vida, né? Porque não tem como a gente se enraizar na palavra, se alimentar da palavra, se nutrir da palavra com profundidade todos os dias. Estar num ambiente onde
as suas amigas oram, intercedem por você, né? Um ambiente onde todos os meses nós jejuamos juntas também, e sua vida não ser transformada. Então, se fizer sentido para você, digita aí devocional e vem junto fazer parte da nossa comunidade Amigas de Jesus. Vai ser uma alegria te dar as boas-vindas, te receber, te conhecer, né? Porque lá nos nossos encontros a gente faz pelo Zoom, eu consigo te ver. Aqui só você me vê, lá eu também consigo te ver. Se tem microfone aberto, pode falar comigo. Vai ser uma alegria te receber. E hoje nós vamos dar continuidade no nosso estudo aqui do livro de Jó. Hoje nós vamos continuar o capítulo 35. Quem estava aqui ontem, de manhã, ontem eu estava com a garganta um pouco machucada e eu falei por 1 hora, e quando eu estava no finalzinho da live, minha garganta começou a coçar e eu não consegui concluir. Alguém estava aqui que viu isso? Então eu tive que parar e eu vou retomar aqui do capítulo 34, onde eu parei, e a gente continua e vai fazer o capítulo 35 completo. Lá, a Diana estava. Então me deu uma coceira assim na garganta, já tinha tomado água, já tinha feito tudo e não passava. Mas agora, de manhã, eu já fiz minhas pastilhas, já fiz meu gargarejo, já fiz tudo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Estejam em intercessão também pela minha voz. Amém? E antes da gente começar, sempre que a gente vai meditar na palavra de Deus, nós precisamos convidar o Espírito Santo de Deus para nos revelar a verdade. Sozinhas, nós vamos acessar só o superficial da palavra de Deus. Mas quando nós convidamos o Espírito Santo de Deus, ele nos revela, né, os segredos da palavra de Deus, né? Aquilo que está em oculto, aquilo que a multidão não consegue enxergar, né? Mas que o Senhor revela para aqueles pequeninos, né, que têm prazer em estar na presença dele. Então vamos chamar o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nessa manhã e nos conduzir, né, para que nós venhamos chegar ao pleno conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Feche os seus olhos se você puder. Paizinho amado, obrigada, Senhor, por esse dia na tua presença. Obrigada, Pai, por nos dirigir por caminhos de sabedoria, por nos atrair até aqui, por nos convidar, Senhor, para nos sentarmos à mesa contigo. Que honra e que privilégio nós temos, ó Pai, em estar nesse lugar, nesse momento. Nós queremos honrar, ó Pai, esse seu convite e nos entregarmos, ó Pai, completamente a esse momento. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a nos livrarmos de toda distração. Que nós possamos estar aqui com o nosso coração entregue na Tua presença, com o coração sensível à Tua voz e disposto, Senhor, a aplicar a Tua palavra na nossa vida, para que nós venhamos viver uma verdadeira transformação. Pai, que a Tua graça venha sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a receber a Tua verdade, que nos ajude a chegar, Senhor, ao pleno conhecimento da verdade. Nós consagramos esse encontro a Ti, ó Pai. Ministra o nosso coração, opere em nós o Teu querer. Nos blinda agora, ó Pai, de todo ataque de Satanás. Visita, Senhor, cada lar aqui representado e proteja, Senhor, de todo o mal, para que nós possamos estar aqui nesse momento em paz, desfrutando desse tempo de mesa contigo, desse tempo de qualidade contigo. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então sejam todas muito bem-vindas. Então vamos retomar aqui a partir do capítulo 34 de Jó. Deixa eu só ver aonde... acho que eu parei aqui no 23. Vou ler do 23 até o 37. Diz assim: Deus não precisaria observar a vida do homem por muito tempo para levá-lo a julgamento. Sem fazer alarde, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, porque já conhece as ações desses homens e assim manda um castigo pesado que os esmaga durante a noite. Deus castiga os poderosos por causa da sua impiedade diante de todo o povo, porque se afastam dele e se recusaram a obedecer às leis divinas. Eles fizeram os necessitados gritar diante de Deus, e ele ouviu o clamor deles e os atendeu. No entanto, se Deus se calar, quem poderá condená-lo? Se esconder o seu rosto, quem poderá vê-lo? Ele domina sobre homens e nações, para evitar que o perverso domine e não engane o povo. Talvez alguém diga a Deus: sou culpado, não vou mais pecar. Se ainda há algum pecado escondido em minha vida, mostre-me, e eu nunca mais voltarei a fazer isso. Quanto a você, não deve pensar que por isso pode escolher sua recompensa e tomar as decisões no lugar de Deus. É você, Jó, que deve dizer, não eu. Diga-nos o que está pensando. Qualquer pessoa de bom senso e sábia que me ouve me declara: Jó agiu sem sabedoria. O que ele diz não faz sentido. Ah, se Jó sofresse o castigo mais severo, pois falou contra Deus da mesma maneira que falam os pecadores rebeldes.
Aos pecados você acrescenta rebeldia. Você menospreza Deus na nossa presença e não para de falar contra ele. E aí no capítulo 35 vai dizer, e Eliú continuou. Então só para contextualizar, né, a gente está só finalizando o que ficou pendente de ontem. Nós estamos aqui estudando o livro de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, que buscava se desviar do mal. Apresentava sacrifícios antecipados ao Senhor, porque ele pensava, talvez os meus filhos pecaram contra o Senhor, então eu vou me antecipar e oferecer um sacrifício. Naquela época, Jesus ainda não tinha vindo, então era necessário fazer sacrifícios. E mesmo assim, Deus permitiu, né, que o sofrimento chegasse até a casa de Jó com um propósito. Então, talvez você, assim como Jó, possa estar nesse dia, né, pensando assim, onde está o Senhor nesse momento? Né? Por que isso está acontecendo comigo? Tem alguém que está passando por um momento de grande angústia, de grande desafio, de grande dor, de grande inquietação, onde você não consegue compreender, né, os desígnios de Deus, por que você está nessa situação? Acredito que todas nós, em algum momento, já passamos por um momento assim no vale da dor, né, onde nós olhamos, né, para os lados e pensamos, o que será que eu estou fazendo? O que eu fiz de errado para estar passando por isso? Onde está o Senhor? Por que Ele não fala comigo? Por que não tem resposta para as minhas orações? Porque parece que o céu, né, acima da minha cabeça é um céu de bronze e não vem resposta. Olha lá, tem muitas irmãs, muitas amigas de Jesus aqui que estão passando por esse momento de vale de dor, por esse momento de deserto. E o livro de Jó, ele vai nos desafiar a refletir, né, sobre a maneira como nós vemos Deus em meio ao sofrimento. Como você vê Deus em meio ao sofrimento? Ontem eu estava conversando com as amigas de Jesus à noite, que uma das coisas mais poderosas que nós devemos preservar e olhar para dentro de nós é qual é a nossa imagem sobre Deus. O que você pensa sobre Deus? Você vê Deus como seu amigo? Ou você vê Deus como alguém que está lá de cima com um garfo na mão, né, querendo te punir? Um Deus que é fogo consumidor, e Ele realmente é. Mas um Deus que está atento a cada detalhe da sua vida para te punir. E se você não agir ali direitinho na linha, você perde a salvação, você perde tudo, né? Você tem um relacionamento com Deus, talvez, baseado no medo. Tem alguém assim, aqui assim? Eu lembro que eu fui criada na igreja e por muito tempo o meu relacionamento com Deus era assim. Era um relacionamento de medo. Eu tinha um relacionamento com Ele por medo de perder a salvação. Olha lá, a Solange tá falando que tá sofrendo com o vício do joguinho do marido. Uau! Alessandra, ontem dobrei os joelhos e disse, Senhor, me mostra onde errei. O pai tá passando por tudo isso. E muitas vezes, Alessandra, não é que você errou. Talvez, pode ser assim, o salário do pecado é a morte, né? O pecado tem consequência. Mas pode ser que você esteja fazendo tudo certo e isso tá incomodando as trevas e aí tem um levante contra o seu posicionamento. E é por isso que nós temos que buscar sempre no Senhor as direções. Jeremias 33:3 vai dizer, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Então, quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada. Eu faço aquilo que eu sei que é da vontade de Deus para mim. Eu continuo louvando, que o louvor é um instrumento de guerra, de batalha espiritual, né, no dia difícil e também no dia bom, mas principalmente no dia difícil. Quando você louva, você expressa onde está a sua confiança. Eu continuo meditando na palavra, porque quando eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu medito na palavra, Deus fala comigo. Então você está aqui e Deus vai falar ao seu coração, tem certeza disso. Então, muitas vezes nós estamos passando pelo vale da dor e não é porque a gente fez algo errado, mas porque aquele momento ele é necessário. Ontem nós conversamos um pouco sobre isso. Perdão, gente. Muitas vezes a gente está vivendo com tanto excesso que Deus precisa nos levar a um deserto para a gente ter menos distração e poder receber mais direção. Deus, ele fala conosco no presente. Isso no presente, você está sempre distraída no celular,
cuidando de alguém, né, fazendo 1000 coisas, mas não tem um tempo onde você vai ser nutrida, né? Você não começa o seu dia na presença do Senhor, o seu coração não está, né, alinhado com a palavra de Deus, você não reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Você precisa ter segurança que Deus está em primeiro lugar no seu coração. Você tem essa segurança? Porque Mateus 6,33 vai nos garantir através de uma promessa de Deus para nós. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, se você puder escolher um pilar da sua vida, escolha o espiritual, porque ele vai ser a base e o alicerce para que todas as outras áreas da sua vida prosperem e sejam bem-sucedidas. Oi, Dai! Que alegria ter você aqui, te amo, viu? Minha treinadora da Febracis. Agora eu fiquei vermelha, constrangida, né? Que honra ter você aqui. Então, quando nós passamos por um momento difícil, desafiador, nem sempre tem a ver com pecado. Às vezes é só um processo que é necessário. Nós temos um bom pai que nos ama. E você, como mãe, eu tenho certeza que você já precisou levar seus filhos a lugares que ele não queria ir, a situações que ele não queria ir. Mesmo sabendo disso, você levou porque você sabia que era pro bem dele. Então, quando um bebê nasce, por exemplo, ele tem que passar pelo teste da orelhinha, do pezinho, tomar um monte de vacina. E, às vezes, a mãe sofre mais que o bebê, né? Porque a gente vê ali ele chorando, a gente sabe que vai doer. Mas mesmo sabendo que vai trazer um desconforto ali naquele momento, né? Que a criança vai chorar, vai espernear, a gente tem que levar a criança até aquela situação, porque aquilo ali vai trazer um ganho perene, né? Um ganho maravilhoso lá na frente. Então Deus faz isso conosco também. Então muitas vezes Ele vai permitir alguns processos na nossa vida para que o nosso coração seja purificado, para que nós venhamos a amadurecer na nossa fé. A gente vê aqui na história de Jó. Jó era um homem íntegro, temente a Deus, mas ele não tinha uma grande experiência com o Senhor. E através desse processo, lá no capítulo 42, ele vai dizer: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Ou seja, ele conhecia o Senhor pela boca de outras pessoas, pelo testemunho de outras pessoas. Mas agora os meus olhos te veem. E muitas vezes é no deserto que você vai ter ali um relacionamento de intimidade com o Senhor. Porque infelizmente, quando tudo começa a prosperar e muito bem, e estar muito bem na nossa vida, a nossa tendência é a gente se envolver com os presentes, né? Se envolver com as alegrias e nos distanciarmos do secreto. Então, o deserto, né? Esses momentos desafiadores, eles lapidam o nosso caráter, né? E nos preparam para algo novo que o Senhor vai confiar nas nossas mãos. A Bíblia diz que não se deita vinho novo, né? O vinho na Bíblia representa alegria. Não se deita vinho novo em odres velhos. Então, para que a gente possa viver algo novo, né? Para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossa vida, eu preciso estar com uma nova mentalidade, novos sentimentos, preciso estar com uma lente ajustada, né? De acordo com a visão de Deus para minha vida. Ontem nós lemos o Salmo 139 e nós vimos lá que Deus, o próprio Deus, escreveu a história da minha vida e da sua vida. Então ele escreveu lá a história. Ana Macedo escreveu, autor Deus. E se eu fosse escrever uma história sobre a sua vida, eu faria uma história extraordinária. Agora imagine Deus, o quanto ele caprichou na sua história. Só que entre a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas, temos nós ali no meio do caminho. E muitas vezes nós tomamos decisões sem pedir direção de Deus, sem consultar: Senhor, essa escolha aqui que eu vou fazer, esse trabalho que eu quero ir, esse namorado que eu estou escolhendo, né? Esse caminho, essa festa que eu quero ir, seja lá o que for a decisão que você quer tomar, isso está escrito no meu livro? O Senhor sonhou com isso para mim? Ou é só a minha carne querendo pegar um atalho, né? Se contentando com algo menor do que aquilo que o Senhor tem para nós? A gente vê isso lá no livro de Gênesis, né? O próprio Deus apareceu para Abrão, ainda era Abrão, e falou que ele ia ter Isaac, né? Que era o filho da promessa. E Abrão fala: não precisa de Isaac não, deixa que Ismael seja o meu herdeiro. Então muitas vezes Deus tem um Isaac para você e você está se contentando com um Ismaelzinho, né? Então Deus quer te dar algo extraordinário e você fala assim: Senhor, não precisa de tudo isso não, só isso aqui tá bom.
E saiba que nosso Deus é um Deus maravilhoso e Ele escreveu uma história incrível para você, uma história marcante, uma história digna de ser contada. Então pare de se contentar com menos. E como eu sei, né, qual é a vontade de Deus para minha vida? Indo num tempo a sós com Ele. Deus, Ele fala no momento presente. E ontem nós conversamos um pouco sobre isso, né, na nossa linha da vida, do tempo. Quantos por cento você diria que você fica no passado, no presente ou no futuro? E eu vi ali ontem vocês compartilhando que ficam 50% no passado, ou seja, uma grande tendência a desenvolver emoções negativas e inclusive até uma depressão. Quem fica muito no passado tá revivendo, né, o que passou, não consegue se desvencilhar daquilo que foi, né, não tem uma visão extraordinária do futuro, por isso que tá lá revivendo o que já foi. Outras pessoas estão muito no presente e isso vai gerar em você um estresse, né, um excesso de tarefa, de atividade. Outras estão muito no futuro, né, que vai revelar um coração ansioso, preocupado, e tem que haver um equilíbrio, porque Deus, Ele vai falar no presente. Então, o que seria o ideal? Que você ficasse 10% apenas no passado, porque o passado ele é necessário para você extrair aprendizados, né, do que você pode melhorar, de direções que você pode ter do Senhor para tomar, né, e fazer escolhas melhores a partir de agora. E é no presente que Deus fala com você, né, que você vai fazer todas as coisas. E é no futuro que você deve não ficar preocupada, porque a Bíblia diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Mas o futuro serve para você ter a sua visão extraordinária, para você sonhar com o que Deus vai fazer através de você. Então, a gente precisa equalizar isso. E o ideal seria 10% passado, 60% eu estou no presente e no máximo 30% eu estou visualizando o meu futuro, planejando o meu futuro e não ansiosa, preocupada em como vai ser, mas sonhando, profetizando, declarando como vai ser esse futuro extraordinário. Então, o que acontece aqui na história de Jó, né? Jó, ele tinha tudo. Ele era o homem mais rico da terra e de repente Deus permitiu que viesse sobre ele um vale de dor. E nesse momento ele perde os 10 filhos dele de uma vez. Eu fico imaginando, né? Que dor deve ser você perder os 10 filhos de uma vez. Ele perde o respeito, né, dos anciãos. Antes, quando ele passava pela cidade, os anciãos, né, os homens mais velhos se levantavam para ele porque consideravam Jó um homem cheio de sabedoria. Ele perdeu o respeito dos amigos. Os amigos começaram a acusá-lo, né? Ele sempre foi aquele homem misericordioso que tinha uma palavra de sabedoria, de conforto. E quando ele precisou, todo mundo só acusava ele. Então ele perdeu os amigos, perdeu a admiração da esposa. A esposa falou assim: você ainda conserva essa tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Então até a esposa, né, estava inundada pela dor de ter perdido 10 filhos e não conseguia compreender como tudo aquilo sobreveio. Então Jó perdeu todos os bens, perdeu os filhos, a admiração da esposa, os amigos, perdeu a saúde. A Bíblia fala que do alto da cabeça dele até a planta dos pés ele ficou cheio de enfermidades, de chagas muito inflamadas, com pus, e ele, ao ponto dele se coçar com cacos de vidro, sentado num monte de cinza. Então ele estava num momento de completo abandono e desespero da alma, né? Uma dor inclusive espiritual, porque antes ele tinha um relacionamento com Deus e de repente Deus ficou em completo silêncio. Então ele começa a se perguntar: onde o Senhor está? Por que está acontecendo comigo? Porque eu examinei a mim mesmo e eu não estou conseguindo encontrar, né, o que aconteceu para que tudo isso sobreviesse sobre mim. E esse é o primeiro aprendizado desse livro, que nem sempre as dificuldades vêm em decorrência do pecado. Às vezes é um processo necessário ali para a lapidação do seu caráter, para a construção da sua identidade, da sua história no Senhor. Então nós precisamos compreender o que diz a palavra, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E todas as coisas são todas as coisas, inclusive o dia mau. Amém? E aí, entre esses amigos de Jó que estavam só acusando ele, se levanta um jovem chamado Eliú. E ele começa a discursar. Nós já estamos no 3º capítulo do discurso dele. E ele ficou ali observando. E ele vai trazer alguns conselhos de sabedoria para Jó. E o principal conselho de sabedoria que Eliú traz
ele dizendo assim que Deus, ele fala conosco de muitas formas, e não só da forma como nós gostaríamos que ele falasse. Então, hoje de manhã a gente estava meditando, né, sobre quando Jesus veio andando sobre as águas, né, os discípulos estavam em meio de uma tempestade em alto mar com um barquinho, e aí eles estavam desesperados, e aí Jesus vem andando sobre as águas, né, à noite, e eles se assustam, eles estavam tão apavorados de medo que quando eles veem Jesus andando sobre as águas, eles se assustam e eles gritam, é um fantasma. E muitas vezes talvez a gente tá apavorado de dor, dizendo que o que está nos afligindo é um fantasma, é um demônio, é uma opressão maligna, mas às vezes pode ser Jesus vindo te salvar de uma maneira não convencional, de uma maneira que você não esperava que fosse daquela forma. Quem aqui já recebeu a ajuda do Senhor de uma forma que não esperava? Você estava esperando ser ajudada de uma forma, mas a ajuda veio de outra forma completamente diferente. E por que isso acontece? Para que você saiba que não foi pela sua própria força, mas foi o Senhor que fez. E para que você entenda que a sua confiança e a sua segurança, ela deve estar no Senhor. Eu muitas vezes fui surpreendida com o agir de Deus na minha vida. Eu esperava que a resposta, que o socorro viesse de um lado, e veio de pessoas talvez estranhas. Olha lá, a Arielle tá falando que já foi surpreendida. Esperava que a resposta viesse de uma forma e veio de outra. Foi o que aconteceu com os discípulos. Então eles estavam clamando ali e de repente Jesus vem andando sobre as águas. Eu não sei se você consegue imaginar essa cena, mas é uma cena bem extraordinária, né? Você tá em alto mar, morrendo de medo, apavorado com uma tempestade, e de repente Jesus vem ali caminhando sobre as águas. E aí Jesus olha para eles e fala assim, coragem, sou eu. Então, às vezes, o que você tá olhando pra sua vida hoje, falando que é Satanás, que é um demônio, que é um fantasma, né? Assim como os discípulos, é só Jesus vindo em sua direção te socorrer, mas de uma forma diferente da forma como você imaginava. Então, talvez essa pessoa que começou a falar mal de você, essa injustiça que aconteceu com você, essa pessoa que não te ajudou, talvez seja só Deus agindo, né, na sua vida. Talvez seja só Jesus agindo, né, para o seu bem. Essas coisas estão cooperando para o seu bem. Olha lá, a Stephanie tá falando dessa cena na série The Chosen, que é uma cena muito forte, realmente. Vale a pena assistir, né? Para conseguir visualizar. Mas é bom também assistir com a Bíblia do lado, né? Para você ir contextualizando, porque eles acabam adaptando ali, tendo muita licença poética. Então é muito importante que você não fique só com a série, que você conheça também o texto bíblico na íntegra, né? Para que você possa ter discernimento dali, quando você estiver assistindo, de entender o que é uma construção, né? Uma narrativa ali, com uma liberdade poética, e o que é de verdade, o que aconteceu, né? O que está registrado na palavra de Deus. Bom dia, Milene, Deus abençoe. Milene está sempre por aqui, uma preciosa de Jesus. Glória a Deus pela sua vida, minha irmã. Então, esse jovem Eliú, um jovem humilde, né? Que esperou todos os anciãos, né, os mais velhos falarem, esperou Jó falar e se explicar, ele se levanta, né, para aconselhar, direcionado pelo Espírito Santo de Deus. E isso é um ensinamento maravilhoso também, porque muitas vezes a gente quer ajudar as pessoas, mas não na direção do Espírito, mas de acordo com as nossas próprias experiências. Eu tô vendo ali que a Vânia tem um problema e eu vi que eu sei que eu já passei por algo assim. Eu vou lá e vou falar pra ela como que ela deve fazer. Mas o que aconteceu comigo pode não ser da mesma forma com a Vânia. Uma das coisas que mais me chama atenção na Bíblia é quando eu vejo o rei Davi, né, que é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Toda vez que ele ia para uma batalha, por mais semelhante que ela fosse com a batalha anterior, ele consultava o Senhor. Por quê? Porque ele entendia que não existe uma fórmula mágica, não existe uma receita de bolo. Não é porque dessa vez o Senhor respondeu dessa forma que na próxima batalha vai ser a mesma coisa, só eu ir fazer. Então eu preciso sempre buscar no Senhor a direção que Ele tem para esse momento, né? E que talvez sejam momentos muito semelhantes, mas talvez sejam direções diferentes. Então nós precisamos buscar viver uma vida de intimidade com o Senhor e consultá-lo, né? Em todas as nossas decisões, reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. De verdade, viver Mateus 6,33, buscá-lo, né? E colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida.
E muitas vezes nós temos vivido tão ensimesmadas que primeiro a gente busca a ajuda de todo mundo, e aí quando não conseguimos da forma como a gente gostaria, aí a gente diz assim, agora só nos resta orar. Tá tudo errado. A oração não pode ser o seu último recurso, ela tem que ser o primeiro. Então, que você lembre disso na sua vida. Então, Eliú, ele vai se levantar aqui para trazer mais direção para a vida de Jó e principalmente para ensinar para Jó, né, lembrá-lo que muitas vezes Deus, ele não vai nos socorrer, não vai nos ajudar, não vai nos responder da forma como nós gostaríamos. De repente você quer receber uma resposta de Deus aqui na live. E Deus quer falar com você quando você estiver meditando aí sozinha na sua casa. De repente você quer que o seu pastor fale com você. E Deus vai usar o seu filho, vai usar o seu marido. De repente você está esperando que alguém fale com você e Deus vai te falar com você em sonho. Vai usar um outdoor na rua. Deus, ele age como ele quer, usa quem ele quer, do jeito que ele quer. Então, capítulo 35 do livro de Jó vai dizer assim, e Eliú continuou. Ele está se direcionando a Jó. Você acha certo dizer não pequei e serei absolvido por Deus? E você ainda pergunta que vantagem eu tenho se não pecar? Vou lhe dar uma resposta a você e aos seus amigos que estão com você. Olhe para cima e veja o céu imenso. Você acha que o seu pecado seria capaz de incomodar o Deus lá do alto? Por mais que você peque, isso não prejudicaria a Deus. Se você for justo, o que você dará a Ele? Que benefício dará a Deus? Então, Eliú está nos convidando, né? Convidando Jó e a nós também, a termos um olhar de humildade. Muitas vezes a gente está aqui, né, só querendo receber. Senhor, olha para mim, vê a minha situação. E nós é que devemos, né, sermos úteis para o reino de Deus. Nós que devemos compreender que nós estamos aqui em missão para ser resposta para essa geração, para servirmos. A Bíblia diz que maior é aquele que serve. E às vezes a gente está com a mentalidade que a gente só quer ser servido, que a gente só quer que olhem para nós, que nos ajudem. E todo mundo que nos ajuda entra na nossa lista, né, de pessoas que são pessoas que não têm um olhar amoroso para nós. E nós estamos tendo um olhar amoroso para o nosso próximo? É muito comum, por exemplo, chegar comentários aqui para mim de pessoas que estão machucadas, né? E dizem assim, olha, eu fui até a igreja, ninguém veio falar comigo, frequentei lá por um mês, por um ano, ninguém me convidou para sair, ninguém me chamou para fazer parte do grupo de mulheres. E aí eu pergunto assim, e você? Você convidou alguém para sair? Você chegou e se apresentou e falou assim, olha, tô aqui congregando com vocês, como que é a programação? O que vocês costumam fazer depois do culto? Eu quero me envolver, né, com o que vocês estão fazendo. Eu quero ter amigos de Jesus, eu posso fazer parte, né, do grupo junto com vocês. Isso é humildade. E muitas vezes a gente quer chegar num lugar, quer chegar numa igreja e a gente quer ser servido. A gente quer que todo mundo perceba que nós estamos ali e venha nos consolar, venha conversar conosco, venha se interessar pela nossa vida. Então, seja você resposta, né? E não só aquele alecrim dourado que é perfeito e que todo mundo tem que se interessar por você. Então, em nome de Jesus, que você se coloque nesse lugar também de ser uma ajudadora, de ser bênção por onde você passar, né? De você ser auxílio, de você ser consolo e não um problema. Então, se ninguém te convidou, vai lá e convida, né? Olha lá, Alessandra, querendo ser o centro da atenção, né? Muitas vezes a gente está tão ensimesmado que a gente não percebe que a gente está agindo assim. Então, talvez hoje Deus esteja trazendo clareza, né, para você. E aí, Eliú tá falando aqui para Jó, se você for justo, o que você dará a ele? Que benefício dará a Deus? Né? Então, assim, se eu fizer tudo certo, no que isso vai beneficiar o Senhor? É eu que dependo dele em tudo. Então, ele tá revelando para Jó ali que ele tá ensimesmado, né? Que ele tá começando a ficar muito marcado pela dor, muito vitimado, e que Deus tá falando ali com ele, talvez não da forma como ele esperava, como era antes, mas agora Deus está usando, né, Eliú para falar ao coração de Jó e dos amigos que estão ali.
8. Os seus pecados só podem prejudicar as pessoas, seus semelhantes, e a sua justiça só afeta os filhos do homem. Então os nossos pecados, eles não afetam Deus. Os nossos pecados só nos afetam e prejudicam as pessoas que convivem conosco. Os homens, quando são perseguidos, gritam por socorro debaixo do peso da exploração dos ricos. Eles imploram por libertação do braço dos poderosos, mas ninguém procura a ajuda de Deus, perguntando: onde está Deus, o meu Criador, aquele que inspira canções durante a noite, e nos ensina pelos animais da terra, e nos faz sábios através das aves no céu? E quando pedem ajuda a Deus, ele não responde, porque os pecadores, em vez de pedir humildemente, exigem com o coração cheio de orgulho. Não, Deus não ouvirá os pedidos de um coração orgulhoso. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção. Então a Bíblia fala que Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Então toda vez que você estiver achando que você tem que receber uma resposta porque você merece, porque foram injustos com você, o ideal é você entrar na presença de Deus e alinhar o seu coração com dele, falar: Senhor, purifica o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. O que eu tô olhando, né, de uma maneira distorcida, eu só tô enxergando meu próprio umbigo, só tô vendo a mim mesma, só a minha dor, e tô ignorando, né, o meu próximo, e eu não quero saber de ninguém, eu quero só que tenham compaixão comigo, que vejam o meu lado, mas eu não tô nem aí pra ninguém. E Deus nos chama para servir, para sermos misericordiosos, para sermos ajudadoras. Inclusive, se você é mulher, você sabe que você foi criada para ser uma ajudadora, e uma ajudadora do seu marido. E quando é que nós podemos ajudar o nosso cônjuge? Quando ele precisa de ajuda, quando ele está fraco, quando ele está errando, quando ele está tomando decisões ruins. Então é nesse momento que você vai ajudar. Eu só posso ajudar alguém que está precisando de ajuda. Eu não consigo ajudar alguém que está tudo bem. Então você, mulher, você é chamada, você foi criada com uma missão. Então quando alguém sonhou, por exemplo, com essa caneta e falou: vou criar essa caneta, ele fez essa caneta com uma função, com um objetivo, que é escrever sobre o papel. E quando Deus criou a mulher, ele criou a mulher para que ela seja a ajudadora do marido, do homem. Se você quiser encontrar esse texto, está lá em Gênesis 2:18. Quer abrir aí junto comigo? É um texto precioso que você deve ter guardado no seu coração. Gênesis 2:18. Deus diz assim: depois disse o Senhor Deus: não é bom que o homem fique sozinho. Vou fazer para ele uma companheira, uma auxiliadora que lhe corresponda. Então, a mulher foi criada para ajudar o homem, porque não era bom que ele ficasse sozinho. A mulher vai ver coisas que o homem não consegue ver. Ela vai perceber coisas que o homem não consegue perceber. A mulher, ela tem a função de edificar a casa dela. E às vezes a gente tá tão ensimesmada que a gente acha que já vai estar tudo pronto, né? A gente vai chegar ali e vai reinar. É uma construção. Então você precisa edificar a sua casa. É na hora que seu marido estiver mais precisando é que você vai poder auxiliar, que você vai poder ajudar, né? Mas você não está sozinha. Acima do seu marido tem Jesus, acima de Jesus tem Deus, então tem as próximas instâncias, né? Você vai fazer a sua parte e você vai orar ao Senhor para que o Espírito Santo venha sobre o coração do seu marido e o convença do pecado e da injustiça. A Ana tá lá, quando o marido troca a esposa, né? Então é isso, quando o marido troca a esposa, ele não tá exercendo, né, a função dele de sacerdote do lar, de proteger a família. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que continuar ajudando meu marido da forma que eu puder, com oração, com intercessão, com meditação na palavra, com jejum, né, me consagrando, me posicionando, me colocando na brecha pela minha família, pelo meu casamento, e clamando ao Espírito Santo de Deus para que ele venha sobre o meu marido e ele leve o meu marido ao arrependimento, ao convencimento do pecado e da injustiça. Nosso maior erro como mulheres é que nós queremos convencer o nosso marido do engano, e nós não somos o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo vem sobre alguém que ele traz, né, aquele desconforto e leva à compreensão
né, o arrependimento do pecado e da injustiça. Então clame, né, na próxima instância. Se seu marido não está sendo o sacerdote do seu lar, seu marido falhou, entenda que também em algum momento você pode ter falhado, né? Eu não sei você, mas eu já falhei muitas vezes. Então, em posição de humildade, entendendo que eu também careço da misericórdia de Deus todos os dias, eu vou clamar ao Senhor para que tenha misericórdia da minha família, do meu casamento, do meu marido, e para que o Espírito Santo de Deus sopre sobre ele, né, um arrependimento, uma compreensão genuína, que ele chegue ao pleno conhecimento da verdade e ele se arrependa dos seus maus caminhos. E é maravilhoso a gente compreender isso, que quando a gente se posiciona em fé, aos olhos do mundo pode estar parecendo que você não está fazendo nada, mas você está agindo da forma mais eficaz que existe, porque é o governo espiritual que opera aqui no mundo físico. Então, a sua oração é poderosa. A oração de uma esposa, ela é poderosa. Então, se posicione, né? E aí, quando eu fico só olhando pra mim, mas meu esposo falhou comigo, eu tô ensimesmada. E eu fui chamada para ser a ajudadora. Poxa, meu marido caiu. É nesse momento que eu tenho que ir lá e ajudá-lo. E ajudá-lo não apontando o erro dele, mas dobrando talvez a porção de amor. Se a minha decisão é permanecer no casamento, né? A gente sabe que biblicamente, se você foi traída, você tem uma opção de não continuar naquele casamento, mas o Senhor nos instrui a perdoar. E se você sente um chamado no seu coração de perdoar, então de fato perdoe, né? E seja a ajudadora dele, entendendo que é um processo. Ele está num processo. E pode ser que o processo seja longo, pode ser que o processo seja um pouco mais rápido, mas você ore ao Senhor, jejue, né, pelo seu casamento. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, se o seu casamento tem valor para você, tem importância para você, se a sua família tem valor, tem importância para você, se posicione em nome de Jesus. Porque às vezes a gente tem falado para todo mundo o que está acontecendo na nossa vida, mas não separa um tempo para contar para o Senhor aquilo que está nos preocupando, nos angustiando, e pedir para que Ele intervenha na nossa vida. Então, antes de falar com qualquer pessoa sobre o que está acontecendo na sua vida, olha para dentro de você e fala: eu já tornei conhecido do Senhor isso que está me trazendo preocupação, isso que está me machucando? Porque é o Senhor que pode agir, né, e me trazer uma resposta. E quando eu falo primeiro com Ele, aí sim, Ele vai endireitar os meus caminhos, Ele vai me apresentar com as pessoas certas, aos lugares certos, Ele vai me dar estratégia e sabedoria para eu ganhar o coração do meu marido de volta, para restaurar o meu lar. Então a mulher sábia, ela edifica o seu lar, e a tola derruba com as próprias mãos. Então que você, com coragem, verdade e humildade, se coloque diante do Senhor e fale assim: Pai, quem eu tenho sido? Uma mulher sábia que entende que foi chamada para ajudar, ou uma mulher tola que vive dando palavras de destino para uma situação temporária? Então, às vezes, eu quero restaurar o meu casamento, mas aí meu marido falhou, meu marido me traiu, um exemplo. E ao invés de eu profetizar sobre ele que em nome de Jesus nosso casamento vai ser restaurado, nossa aliança vai ser restaurada, que Deus vai nos usar poderosamente para abençoar e ajudar outros casais que estão no engano, que estão passando por dificuldade, o que eu falo? Eu olho pro meu marido e falo: você não tem mais jeito não sei nem porque eu tô mais aqui, eu só tô aqui por causa dos nossos filhos, senão não estaria mais. Ou seja, você tá sendo uma mulher tola, você não tá ajudando, e você tá olhando só pra você, só pra sua dor. E toda vez que a gente se posiciona como ajudadora, né, toda vez que a gente se posiciona para interceder por alguém, a intercessão é a oração que move o coração de Deus. Então, às vezes você pensa assim: eu tô perdendo tempo. Mas você tá remindo o tempo, você tá ganhando tempo. Porque quando você olha para a dor do outro, quando você ajuda o outro, Deus vem e age em seu favor. Ele olha lá e ele se compadece, ele fala: olha lá, minha filha, ela tá dilacerada pela dor. Foi humilhada, foi rejeitada, foi abandonada, foi traída, mas ainda assim ela tá lá, ocupando o espaço dela, perseverando. Eu vou lá e vou ajudar. Eu vou soprar o Espírito Santo sobre a vida daquele marido. E em nome de Jesus ele vai se arrepender daqueles pecados, da injustiça, e vai se transformar naquele homem que eu sonhei que ele fosse, né, para casa dele, para a família dele. Então, quando alguém cai,
alguém tem que se posicionar para ajudar. A Bíblia diz, não é bom que é melhor serem 2 do que 1, porque quando um cai, o outro pode auxiliar e levantar. Então, da mesma forma que seu marido caiu, talvez daqui a um tempo seja você que caia. Se fosse você que tivesse caído, como que você gostaria, né, que ele agisse com você? Então, é ter esse olhar de amor, esse olhar misericordioso. Nós estamos meditando em Mateus, né, na nossa comunidade Amigas de Jesus, e uma das coisas que Deus tem revelado ao nosso coração é que quando a gente for lidar com o pecado do outro, a Bíblia fala que o pecado do outro é como um cisco no olho, né? Então, muitas vezes a gente está vendo um cisco no olho do nosso irmão e não percebemos a trave que está no nosso. Então, com a nossa trave, que está no nosso olho, a gente tem que ser intolerante, né? Com os nossos próprios pecados, a gente tem que ser intolerante, né? Eu não aceito, é um valor inegociável para mim, eu quero viver em santidade, eu quero todos os dias me arrepender dos meus pecados, purificar o meu coração. Agora, com o pecado do outro, a gente tem que olhar o pecado do outro como se fosse um cisco no olho. Como que você gostaria que tirasse um cisco do seu olho? Com cuidado ou com uma faca? E muitas vezes nós estamos agindo, né, com o pecado do outro, tentando tirar o cisco do olho do meu próximo com uma faca, e estou cegando o outro. Ao invés de abrir os olhos dele, despertar ele para aquilo que Deus quer fazer na nossa casa, na nossa família. A Ariana tá falando como participar. Digita aqui devocional, Ariana, que você vai receber o link para participar e fazer sua inscrição. Então, quando você vê o pecado do outro, que o Senhor te dê bons olhos, te dê um coração misericordioso, um coração puro, disposto a obedecer, e que você possa ir lá e pedir permissão. E falar assim, eu posso te ajudar a tirar esse cisco no olho? E aí, com todo cuidado, com toda delicadeza, você vai tirar. E você só vai tirar também se a pessoa te der permissão. Porque não dá pra alguém estar passando e você puxar a pessoa e meter o dedo no olho dela, né? É preciso haver um relacionamento de confiança ali, um vínculo de confiança. E às vezes, por conta da história, aquele vínculo ele não foi construído ou até talvez está rompido ali e precisa ser reconstruído. Faz sentido para vocês? Né? Eu tenho certeza que se você falhou em algum momento, você quer ser tratada com amor, com misericórdia. Então, que você possa oferecer ao outro o que você quer receber. Então, quando eu vou tocar no pecado de alguém, apontar o pecado de alguém, tirar, né, revelar o pecado de alguém, eu tenho que ir como se fosse tirar o cisco do olho de alguém, com muita delicadeza, com muito cuidado, para não cegar aquela pessoa. Então, continuando o texto aqui, versículo 10, mas ninguém procura a ajuda de Deus perguntando onde está Deus, meu Criador, aquele que inspira canções durante a noite, nos ensina pelos animais da terra e nos faz sábios através das aves no céu. E quando pedem ajuda a Deus, ele não responde, porque os pecadores, em vez de pedir humildemente, exigem com o coração cheio de orgulho. Não, Deus não ouvirá os pedidos de um coração orgulhoso, o Todo-Poderoso não lhes dá atenção. E você, Jó, mesmo dizendo que não vê Deus em ação, fique sabendo que o seu problema está sendo tratado por ele. Por isso, confie em Deus e seja paciente. Né? Uma das características do fruto do Espírito que habita em nós quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador é a paciência. Você tem sido paciente ou você tem dado mais lugar para impaciência, né? Versículo 15, não se desespere, porque Deus ainda não castigou os culpados e está esperando para punir as muitas maldades dos homens. Suas palavras contra Deus, Jó, foram palavras vãs. Você falou muito, porém não sabe o que está dizendo. Então, muitas de nós, às vezes, né, estamos tão ensimesmadas, sem direção, agindo segundo os nossos sentimentos e não de acordo com princípios, e que você possa tomar uma decisão hoje. Eu quero agir apesar da minha dor. Eu quero agir segundo a vontade de Deus. Porque os meus sentimentos, eles são flutuantes. Em algum momento desse dia eu posso estar muito alegre, daqui a pouco dá uma queda ali nas minhas emoções, eu fico triste, daqui a pouco eu fico mais ou menos. Então os meus sentimentos, eles oscilam o tempo todo. Não são confiáveis, não são estáveis. Mas a palavra de Deus, ela funciona há milênios. Né? E ela permanece para sempre. A
palavra de Deus diz lá em Hebreus 13:8, que o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ou seja, ele é digno de confiança. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, em nome de Jesus, que você possa colocar toda a sua confiança no Senhor e para que você humildemente possa reconhecer a ajuda de Deus até das formas mais surpreendentes, assim como os discípulos, viram Jesus ali andando sobre as águas e eles acharam que era um fantasma. Talvez você tá aí gritando, é um fantasma, é um demônio me atacando. E às vezes é só um socorro do Senhor de uma forma diferente da forma como você esperava, que ele agisse. Talvez o seu casamento pode estar nesse momento passando por uma fase ruim, mas pode ser Deus restaurando os alicerces da sua casa. Talvez você iniciou o seu casamento sem colocar Deus em primeiro lugar. E Deus está ali abalando as suas estruturas, para que a partir de agora você coloque Ele na base, para que você busque a Ele em primeiro lugar, para que agora você e Ele, você e seu marido, vivam uma vida de oração, se posicionem como o homem e a mulher de Deus, que Deus chamou vocês para se tornarem, você como ajudadora, Ele como um sacerdote do lar. E isso é muito precioso. Ontem eu recebi uma palavra do Senhor que eu quero compartilhar com você. Vou ler aqui nessa tradução da NAA. Está lá no Salmo 138. Quando uma palavra queima no meu coração, eu saio compartilhando. Porque eu creio que nunca é só sobre mim, mas é sobre o que Deus quer fazer através de nós. E o Salmo 138, versículo 7, olha o que vai ser dito aqui. Salmo 138, versículo 7. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Olha que poderosa essa palavra de Deus para o nosso coração. Se no dia da angústia, no dia do vale da dor, nos dias que você estiver passando pelo deserto, você não ficar ali em si mesmada, no quarto chorando, com a cabeça coberta, não quero ver ninguém. No dia da angústia você tem que andar, você tem que continuar ajudando, você tem que continuar fazendo, você tem que continuar posicionado, continuar orando, continuar louvando, continuar meditando na palavra. Se eu ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Então, quando vem a dor, é ali naquele momento que você expressa onde está a sua confiança. Se você se desespera, Senhor, por que está fazendo isso comigo? Ou se você declara, o meu socorro vem do Senhor, todas as coisas cooperam para o meu bem. A minha confiança está nele, ele é minha torre alta, ele é meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro bem presente na angústia. Então, o que você faz, no dia mal, no dia difícil? E olha essa palavra, de conforto e de direção para as nossas vidas. Se nós andamos em meio à angústia, ou seja, se nós não ficamos paralisadas ali pela dor, mas continuamos posicionadas, fazendo o que nós sabemos que é da vontade de Deus, que é louvar, engrandecer o nome dele, meditar na palavra, continuar buscando ao Senhor no secreto, tendo um tempo a sós com ele, ele refaz a nossa vida. Uau! Então, se você, assim como Jó, está passando por um momento de angústia, está passando pelo vale da dor, toma posse dessa palavra, fala, Jesus, renova as minhas forças, tira de mim todo o sentimento de paralisia, de angústia, de incredulidade, de desesperança. Derrama um óleo de alegria sobre mim e me ajuda a me mover mesmo em meio à dor e refaz a minha vida. Que a minha vida agora esteja alicerçada na rocha. Talvez lá atrás eu fui tomando decisões segundo a minha própria vontade, não convidei o Senhor para edificar a minha casa, mas agora eu estou entendendo que eu estou tendo uma nova oportunidade e eu te louvo por isso. Pode mexer, Pai, na minha estrutura. Eu quero estar firmada em Ti. Então, em nome de Jesus, que você ande em meio à angústia. Que você libere palavras de sabedoria em meio à angústia. Que você cante louvores em meio à angústia. Que você esteja ainda mais no seu secreto em meio à angústia. Que você seja uma ajudadora em meio à angústia. E o Senhor vai refazer a sua vida. Não é a Ana que está te dizendo, é a palavra de Deus. Guarda essa palavra no seu coração. Salmo 138, 7, tradução NAA, Nova Almeida Atualizada.
se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Então não paralise. Satanás, ele quer, né, te levar para um lugar de comodismo, de vitimismo. Mas Deus te chama para se posicionar nesse tempo. Quem sabe ele não te chamou para esse tempo, porque agora ele está restaurando os alicerces da sua vida. E ele está te mostrando que a sua confiança, ela vem do Senhor. A sua expectativa, o seu socorro não vem do seu marido, não vem de quanto você tem na sua conta bancária, não vem das suas amizades, não vem da sua igreja. O seu socorro, ele vem do Senhor. Ah, se não fosse o Senhor do nosso lado. Então isso é muito importante ter essa clareza. Amém? Então hoje, às 22 horas, quero te convidar que nós vamos ter o encerramento do nosso propósito. Eu declaro 31 promessas de vitória para sua vida. Então hoje nós vamos fazer a declaração do dia 31. Tem alguém aqui que tem participado, né, desse propósito? E hoje eu vou ler com vocês também, hoje às 22 horas, a conclusão, né, que é aquele texto que ele sempre traz. E essa conclusão é um dos textos mais lindos que eu já li em toda a minha vida. Então já coloca aí na sua agenda, né? Coloca aí o despertador para tocar às 10 da noite para você estar aqui comigo e ser abençoada por essa declaração, o último dia do nosso propósito. Que tempo precioso que nós vivemos. A Diana, a Milene estão sempre participando, glória a Deus. E eu quero convidar você também para fazer parte do meu clube de leitura, né? Mesmo você que talvez não fala assim, eu não gosto de ler. Eu quero garantir para você que você gosta de ler sim. Você só não foi apresentada ao livro certo, à comunidade certa. Talvez você não caminhe com pessoas que gostam de ler. Então, todo mundo que começa a caminhar perto de mim, começa também a desenvolver um gosto pela leitura. Ano passado, na comunidade Amigas de Jesus, nós lemos juntas 18 livros. E mulheres que nunca tinham lido um livro inteiro na vida, leram 18 livros. Por quê? Porque eram livros de temas do interesse delas. Então, quando é um tema que te interessa, você lê. Não é que você não gosta de ler. Talvez você tenha sido apresentada ao livro errado, no momento errado. E no nosso clube de leitura do mês de julho, nosso próximo encontro vai ser segunda-feira. Nós estamos lendo juntas esse livro aqui, que é O Poder da Oração Intercessória. E é um livro poderoso. E eu quero muito que você esteja comigo ao vivo no próximo clube de leitura, que são encontros que a gente tem fechado no Zoom. Um ambiente ali onde nós vamos conversar e você vai ler o livro. Tem o PDF também lá dentro da nossa comunidade. Se você não quiser adquirir o livro, tem o PDF para você já começar a ler hoje. E além da sua leitura, você vai ter a compreensão expandida, porque ali você vai ver também a percepção das outras amigas de Jesus, como elas viram, né, como elas compreenderam aquilo que elas leram. Então é só você digitar aí nos comentários a palavra clube, C-L-U-B-E, e aí você vai receber um link para você fazer parte do nosso clube de leitura. Tenho certeza que vai ser uma bênção na sua vida. E o livro, cada mês a gente lê um livro diferente. Então no ano a gente lê 12 livros cristãos. Às vezes você pode ter aí na sua estante vários livros que você já comprou e sozinha você não está dando conta de ler. Quando você faz parte de um grupo, fica gostoso, fica leve, né? Então, o livro desse mês é O Poder da Oração Intercessória, um livro fantástico e que vai te trazer muita clareza, muita direção de como você se posicionar e interceder pela sua casa, pela sua família, pelo seu casamento. Então eu te convido a fazer parte, né, desse clube de leitura das Amigas de Jesus. Tá certo? Vai ser uma alegria poder te receber lá, te dar as boas-vindas. E eu quero nesse momento orar por você, abençoar a sua casa, a sua família, o seu dia. Pai, obrigada, Senhor, por essa manhã na Tua presença, pela palavra que foi liberada aos nossos corações. Obrigada porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos ajudou. E eu te peço, Senhor, continue conosco nesse dia, nos guardando, nos livrando de todo mal, nos direcionando, Senhor, segundo a Tua vontade. E nos dê, Pai, condições de reconhecer a Sua voz e de sermos obedientes ao Teu chamado, à Tua direção. Acha em nós, Senhor, verdadeiras adoradoras que Te adoram em espírito e em verdade. Que todo espírito, ó Pai, de incredulidade, de desesperança, de medo, de ansiedade, de preocupação, caia por terra agora em nome de Jesus. Eu oro para que cada lar aqui representado seja visitado pelo Teu doce Espírito Santo. Que a Tua
glória, ó Pai, resplandeça nesse lugar. E todo espírito maligno bata em retirada agora, em nome de Jesus. E que somente o teu amor e a tua paz, Senhor, reinem e prevaleça nesse lar. Que a tua harmonia, ó Pai, tome conta de cada cômodo, de cada coração, em nome de Jesus. Que a tua graça, Senhor, teu favor esteja sobre a vida das tuas filhas em tudo o que elas fizerem. E que elas vivam hoje, Senhor, um dia marcado pela tua bondade, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Que você viva um dia de céus abertos, em nome de Jesus. E até a próxima. Você que ficou aqui até o final, me dá aqui um abraço. E até hoje à noite, às 22, combinado? Um beijo, fica com Deus.